Bom, pessoal, retornando ao nosso segundo bloco aqui sobre a lei anticorrupção, nós vamos aqui dar início ao processo administrativo de responsabilização. Bom, primeiro, de quem é a competência para instaurar e julgar o processo administrativo de responsabilização? A competência é das autoridades máximas. Autoridades máximas dos órgãos e entidades do poder executivo, legislativo e judiciário, ok? Essa instauração ela pode ser realizada de ofício ou quando provocada, eu chamo até atenção na lei 9784 de 99, que regulamenta o processo administrativo federal, ela é bem clara quanto a isso, né? A propositura, né, a instauração do processo administrativo poderá ocorrer de ofício, diferente do processo judicial, que somente quando provocado, ok? Então, aqui pode ser de ofício ou mediante provocação, observado o contraditório e a ampla defesa. Essa competência para instaurar, para julgar o processo administrativo de responsabilização, professor, ela pode ser delegada? Isso não cai não, despenca em prova. Ela pode sim ser delegada, está previsto na lei. O que é vedado é a subdelegação. Então, gravem bem, essa competência poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Ok? Bom, no âmbito do Poder Executivo Federal, chamo a atenção somente no âmbito do Poder Executivo Federal, porque essa lei anticorrupção, esqueci até de mencionar, é uma lei nacional, ela é aplicada a todos os entes federativos. Agora, quanto à competência, no âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU, Controladoria Geral da União, tem competência concorrente em que ela poderá instaurar também o processo administrativo de responsabilização. Não só instaurar, mas ela também vai avocar aqueles processos que já foram instaurados. Então, ela tem essa competência de avocar, trazer para si, ok? Então, no âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, a CGU, terá competência concorrente. As questões adoram colocar competência exclusiva aqui, não é? É uma competência concorrente para instaurar processo administrativo de responsabilização das pessoas jurídicas, inclusive para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Lembrando também que, quando se trata de atos lesivos contra a administração pública e estrangeira, a CGU tem essa competência para instaurar esse processo administrativo de responsabilização. Então, nós temos que a CGU também será responsável pela apuração, processo e julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra quem? Contra a administração pública e estrangeira. Isso é bastante cobrado em prova. O artigo 13 diz que a instauração de processo específico, a instauração de processo administrativo específico para o quê? Para a reparação integral do dano. Então, quanto à reparação integral do dano, a lei prevê um processo administrativo específico. Nesse caso aqui, ó, a instauração do processo administrativo específico para a reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nessa lei. Então, a lei anticorrupção prevê, possibilita a instauração de um processo administrativo específico. Específico a quê? A reparação integral do dano. Isso não prejudica o processo administrativo previsto na lei anticorrupção. Lembrando que não foi voltado específico para a reparação integral do dano, e se não houver essa reparação integral do dano, se não houver, diz a lei que o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, ok? E quais são as fases desse processo administrativo? Nós temos aqui de início a instauração, que é o início do processo administrativo, que pode ser de ofício ou quando provocado. Instaurado por portaria, em que, nessa portaria de instauração do processo administrativo, será designada pela autoridade máxima a comissão processante responsável por conduzir o processo administrativo. Essa comissão ela é composta, muito cobrada em prova, não cai não, despenca, ela é composta por 2
ou mais servidores estáveis. Então, gravem bem, composta por 2 ou mais servidores estáveis, né? Estáveis. Muita atenção. Então, servidores estáveis são aqueles que ingressaram, né, por meio de concurso público e adquiriram estabilidade. Esses são servidores estáveis. Depois segue para a instrução, onde nós vamos ter a fase em que serão produzidas as provas, sendo admitido todos os meios de provas lícitas, todos os meios de provas lícitas. Depois da produção de provas, que é a fase da instrução, seguiremos aqui com a defesa. Aqui, na lei anticorrupção, no que se refere às fases do processo administrativo, eu tenho uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? É o prazo para a defesa. Diz a lei que o prazo para a defesa aqui será de 30 dias contado a partir da intimação. Porque lá na Lei 9784/99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo federal, nós temos lá a previsão de prazo de defesa para 10 dias, né? Em regra, 10 dias, salvo se outra lei não dispuser o contrário. Já que na lei anticorrupção, onde é uma lei onde vai tratar da defesa, estabelecendo um prazo de 30 dias, ok? Respeitado, lógico, o contraditório e a ampla defesa. Nós teremos, depois da defesa, aqui a comissão. A comissão, que é responsável por conduzir o processo administrativo, ela vai o quê? Ela vai elaborar um relatório. E esse relatório vai constar o quê? Todos os fatos apurados, eventual responsabilidade da pessoa jurídica e sugerir de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Lembrando que esse relatório, pessoal, ele é um relatório, é uma peça opinativa, ele não vai ter efeito vinculante, ok? Depois da comissão, onde vai emitir esse relatório e encaminhar a autoridade máxima, essa autoridade máxima, que também tem competência para instaurar e julgar, né? Instaurar e julgar, então ela vai proferir o que? A autoridade máxima? O julgamento. Então, quem tem competência para instaurar o processo administrativo, bem como para julgar o processo administrativo, a autoridade máxima. E eu mencionei que essa autoridade máxima é exatamente o quê? As autoridades máximas dos órgãos e entidades do poder executivo, legislativo e judiciário, ok? Também pode ser instaurado e pode ser julgado pelo quê? Pela CGU, que tem competência concorrente. Ok, pessoal? Bom, comissão. Essa comissão responsável por conduzir o processo administrativo de responsabilização. Ela é composta por 2 ou mais servidores estáveis. A comissão poderá, atenção quanto a esse ponto que é bastante cobrado, essa comissão poderá propor cautelarmente a autoridade instauradora. Quem é essa autoridade instauradora? A autoridade máxima. Propor o quê? A suspensão dos efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Então, isso aqui é bastante cobrado. A comissão poderá propor a quem? A autoridade máxima a suspensão dos atos e do processo objeto da apuração. Como também, pessoal, essa comissão ela poderá requerer medidas judiciais necessárias à apuração, na investigação, bem como a busca e apreensão. Então, o detalhe que as questões adoram cobrar, que a comissão ela tem um poder, poderá diretamente requerer medidas judiciais, né, para investigação, inclusive a busca e apreensão. Ela não pode requerer diretamente a autoridade judicial. Porque quem que vai autorizar essas medidas judiciais necessárias para a investigação é o juiz, é a autoridade judiciária. Na verdade, a lei diz que a comissão ela poderá requerer, eu posso dizer, ao departamento jurídico, né, do órgão, em que esse departamento jurídico vai solicitar à autoridade judicial, ou seja, o juiz, medidas judiciais necessárias, inclusive a busca e a apreensão. Então, nós temos que a comissão poderá requerer medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. A comissão deverá concluir o processo em que prazo?
O prazo para a conclusão desse processo será de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Existe uma quantidade de prorrogação, professor? A lei não menciona. Há um silêncio da lei quanto a essa quantidade de prorrogação. Ela só diz que é de 180 dias, podendo que ser prorrogada, desde que mediante fundamentação da autoridade instauradora, que é a autoridade máxima. Lembrando que, ao concluir o processo administrativo nesse prazo de 180 dias, ou caso seja prorrogada por decisão fundamentada da autoridade máxima, admitindo essa prorrogação, concluído, essa autoridade máxima dará conhecimento quem? Ao processo administrativo, uma vez concluído, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Então, a comissão, após a conclusão do processo administrativo, dará ciência ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Ok? Bom, finalizado aqui a responsabilidade administrativa, nós vamos aqui para a responsabilidade judicial, que é uma responsabilidade civil, uma responsabilidade judicial de natureza civil, ok? E aqui nós teremos uma instauração de uma ação judicial, onde eu vou aplicar a ação civil pública, prevista na Lei 7.347 de 85, a lei que regulamenta a ação civil pública. Bom, pessoal, nessa responsabilidade judicial, nós teremos aqui, a aplicação de 4 sanções. Lembrando que na responsabilidade administrativa foram aplicadas previsão de aplicação de 2 sanções na responsabilidade administrativa. Aqui, na responsabilidade judicial, de natureza civil, teremos a aplicação de 4 sanções. É o que nós vamos analisar. Bom, na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, que foi mencionada, inclusive, nos slides anteriores. E quem são os legitimados para propor essa ação judicial? Quem são os legitimados? Aqui eu tenho o Ministério Público e a pessoa jurídica lesada, com uma atenção aqui. Essa pessoa jurídica lesada são as pessoas políticas, podem colocar aqui, são as pessoas políticas, são as pessoas políticas. Atenção, a lei ela não reconhece a competência às entidades da administração pública indireta. A lei só reconhece a legitimidade para a ação, de responsabilização civil, segundo a lei anticorrupção, somente às pessoas jurídicas, os entes políticos, União, Estado, DF e município. A lei não reconhece as entidades da administração pública indireta. Agora, parte da doutrina vem defendendo que essas entidades da administração direta possuem essa competência, mas é a doutrina. Mas se lá na questão vier segundo a lei anticorrupção, será aplicado somente o quê? As pessoas políticas. Elas são legitimadas para propor a ação de responsabilidade civil, que é uma ação civil pública. E bem como também o Ministério Público. Aqui, pessoal, ela diferencia um pouco da lei de improbidade administrativa, que na lei de improbidade administrativa 8429 de 92, nós temos que os legitimados, para propor a ação de improbidade. Lá nós temos realmente as pessoas jurídicas lesadas, as pessoas jurídicas que foram lesadas, que eu tenho tanto as pessoas políticas como as entidades da administração pública indireta. Aqui não, somente as pessoas políticas, ok? Bom, professor, e quais são as sanções? Eu falei que serão 4 sanções. Nós temos aqui a perda dos bens e direitos, ressalvados o direito do lesado ou de terceiro de boa fé, suspensão ou interdição parcial, atenção, é parcial, não é total, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica. Atenção que aqui eu tenho uma extinção da pessoa jurídica. Quando que isso poderá ocorrer?
se for comprovado a pessoa jurídica ter sido utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos ou ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, o famoso laranja, a empresa, a pessoa jurídica laranja. Nesse caso, eu posso aplicar o quê? A dissolução compulsória dessa pessoa jurídica, certo? Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas, não entidades privadas, públicas, de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. Essa proibição vai estender por um prazo mínimo de um ano e máximo de 5 anos. Então, vamos lá, 4 sanções, né, serão aplicadas em uma ação civil, é uma responsabilidade civil, uma responsabilidade judicial. Nós temos a perda dos bens e direitos, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Eu tenho aqui a suspensão e interdição parcial das atividades, a dissolução compulsória e a proibição de receber subsídios, subvenções, doações, incentivos fiscais ou creditícios por um período mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Ok? E essas sanções serão aplicadas da mesma forma, lá nas sanções administrativas, serão aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Bom, pessoal, nós vamos aqui agora analisar, nesse bloco aqui, o acordo de leniência. Acordo de leniência de suma importância nos concursos públicos. O acordo de leniência, ele é um acordo, é um procedimento via administrativo. Então, nós temos aqui que esse acordo de leniência, ele é celebrado entre a autoridade máxima e a pessoa jurídica que praticou o ato ilícito. Lembrando que essa pessoa jurídica que praticou o ato ilícito que irá propor esse acordo de leniência, em que a partir da propositura desse acordo de leniência, essa pessoa jurídica já tem que cessar plenamente o seu envolvimento nas infrações que estão sendo investigadas. Então, nós temos que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas. Recapitulando, eu tenho aqui a pessoa jurídica que irá propor, né, propor o acordo de leniência. E aqui eu tenho a administração. Nesse caso, eu tenho a propositura e eu tenho a efetivação do acordo, ou seja, a celebração do acordo. E nós vamos analisar que um dos requisitos, né, para que seja celebrado o acordo de leniência é que essa pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento nas infrações, né, que estão sendo investigadas. Pessoal, as questões adoram cobrar que é a partir da celebração do acordo de leniência que a pessoa jurídica cessa completamente o seu envolvimento? Não. É a partir da propositura do acordo de leniência. Muita atenção, que isso é bastante cobrado. Responsável pela prática do ato e que colabore com as investigações. Olha só, a pessoa jurídica responsável pela prática do ato ilícito que colabore com as investigações e o processo administrativo. E que resulte. Essa colaboração da pessoa jurídica, ela tem que resultar em quê? Na identificação das demais pessoas jurídicas, na identificação das demais pessoas jurídicas, ou seja, demais pessoas envolvidas. Também tem que resultar na obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sobre apuração. Então, esse acordo, né, tem que resultar exatamente na identificação de mais envolvidos, exatamente na obtenção célere de informações, como também de documentos que possam comprovar o ilícito sobre a apuração. Facilitar, né, contribuir, colaborar nas investigações. Ok? Bom, pessoal, o acordo de leniência previsto no artigo 16, parágrafo 1º, ele vai mencionar exatamente aqueles requisitos para a celebração do acordo.
entre a autoridade máxima e a pessoa jurídica que pratica o ato ilícito. Esses requisitos previstos na lei são requisitos cumulativos. E quais são esses requisitos, professor? Vamos lá para o primeiro requisito. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a manifestar interesse em cooperar na apuração do ato ilícito. É a primeira a manifestar interesse. Segundo requisito, a pessoa jurídica tem que cessar completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir de quê? A partir da propositura do acordo de leniência. Não é a partir da celebração do acordo, e sim da propositura. Isso é o segundo requisito. Terceiro requisito, a pessoa jurídica ela tem que admitir a sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente, não é parcialmente não, plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, até porque eu falei que o acordo de leniência tem natureza administrativa. Já vi questões colocando aqui processo judicial. Não é processo judicial, é um processo administrativo. Comparecendo, essa pessoa jurídica tem que comparecer sobre as suas expensas, ou seja, sobre suas custas, sempre que solicitada a todos os atos processuais até o encerramento dessa investigação. Então, observem aqui que esses requisitos não caem, não. Esses requisitos despencam em provas, ok? Analisados os requisitos, vamos agora para os efeitos do acordo de leniência. Os efeitos do acordo de leniência nós temos. Primeiro, quanto às sanções. Esses efeitos, referente às sanções, nós vamos analisar que haverá uma isenção ou uma redução. Primeiro, quantas sanções eu tenho na responsabilidade administrativa? 2. Quantas sanções eu tenho na responsabilidade judicial, que é de natureza civil? 4. Então, os efeitos do acordo de leniência vai atingir a isenção em uma de cada das sanções administrativa e judicial. Na administrativa, que eu tenho a multa e a publicação extraordinária da condenação, da decisão condenatória, eu vou isentar o quê? Eu vou isentar a publicação extraordinária da decisão condenatória, certo? Será isento essa, é uma de cada. E na sanção judicial, que são 4, eu vou isentar uma. Qual vai ser? Proibição de receber subsídios, benefícios fiscais e creditícios por um período de mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Então, isento em cada uma delas. Foi isenta as 2 sanções. Uma sanção administrativa e outra sanção judicial. E a redução, professor? A redução vai ser exatamente na próxima aqui, ó, da sanção administrativa, que é a aplicação da multa. Será reduzido até 2/3 da aplicação da multa, pessoal. As questões adoram mencionar que haverá redução na reparação integral do dano. Não haverá. Independentemente da celebração do acordo de leniência, isso não vai afastar, não afasta, não reduz, gravem bem, a celebração do acordo de leniência não afasta, não reduz a reparação integral do dano. O que vai ser reduzido é exatamente quanto à aplicação da multa, que vai ser reduzida até 2/3. Muita atenção quanto a esse ponto. Então, será isenta a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória, será isento a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos, e aqui, ó, redução da multa em até 2/3, ok? Redução em até 2/3. Não exime a pessoa jurídica da reparação integral do dano. Não exime, não isenta e nem reduz a reparação integral do dano. A celebração do acordo de leniência, ele interrompe, as questões adoram colocar suspensão. Interromper é diferente de suspender. Interromper vai retornar, vai iniciar do zero. Suspensão, suspende e volta a contar a partir do momento em que foi paralisado, foi suspenso. Então, a celebração do acordo vai interromper e não suspender. Interromper o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nessa lei, que o prazo prescricional é de 5 anos. Então, haverá a interrupção e não a suspensão. O descumprimento do acordo de leniência. Se a pessoa jurídica que propôs o acordo de leniência com a administração pública, né, com a autoridade máxima, na verdade, nesse caso, esse acordo de leniência
Se essa pessoa jurídica descumprir com o acordo, quais as consequências? Quais são os efeitos? Pessoal, essa pessoa jurídica que descumpre com o acordo de leniência, ele vai ficar impedido de realizar novo acordo por um período de 3 anos, contado exatamente do conhecimento pela administração pública. Então, o prazo será o quê? De 3 anos, impedido de celebrar novo acordo, ok? Muita atenção quanto a esse ponto. Outros pontos importantes sobre o acordo de leniência. Nós temos aqui que, embora a lei não prevê, já vi sendo questão cobrada para promotor de justiça, onde simplesmente diz que o Ministério Público, né, segundo doutrina, tem competência para celebrar acordo de leniência. Pessoal, segundo a lei anticorrupção, ela é silente. Não há previsão da competência do Ministério Público para a celebração do acordo de leniência. Mas doutrina defende que, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, o Ministério Público passa, sim, a ter essa competência. Então, eu tenho bastante atenção quanto à questão pede, ok? Outro ponto interessante é o posicionamento do STF, que entende que o TCU não poderá decretar inidoneidade de empresas que já haviam firmado acordo de leniência. Então, não pode ser aplicado essa sanção lá do processo, né, de licitação em contratos, que é exatamente a sanção de inidoneidade. Então, segundo o STF, o TCU não pode decretar essa inidoneidade às pessoas jurídicas que tenham celebrado acordo de leniência com outras instituições, ok? Proposta de acordo de leniência rejeitada, não importará reconhecimento. Isso também é bastante cobrado. Se a pessoa jurídica propõe o acordo de leniência e é rejeitado pela administração pública, a rejeição do acordo, da proposta do acordo de leniência, não significa o quê? Reconhecimento da prática do ato ilícito investigado, ok? A CGU, já foi mencionado também aqui, que tem competência, né? Como ela tem competência concorrente para instaurar e julgar processo administrativo de responsabilização, a CGU também terá competência para celebrar acordo de leniência. Então, nós temos aqui que a CGU é órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como nos atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos a quem também? As pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, desde que aqui existe uma condição, desde que firmem o acordo em conjunto. O acordo de leniência abrange também os ilícitos previstos na Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Questões já foram cobradas que o acordo de leniência ele não vai ser aplicado, né, aquelas sanções oriundas, né, da licitação e do contrato. E nós temos aqui que ele também vai abranger as sanções previstas na Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Ok, pessoal? Bom, para a gente finalizar, nós vamos analisar aqui o artigo 24 e o artigo 25, que inclusive já foi mencionado. O artigo 24 diz que a multa e o perdimento de bens, direitos e valores aplicados com fundamento nesta lei serão destinados preferencialmente aos órgãos e entidades públicas lesadas. Pessoal, se houve aplicação de multa, houve o perdimento de bens, essa aplicação de multa, esse valor, que é exatamente da multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, do último exercício anterior à instauração do processo administrativo, suponhamos que for uma multa, né, de 1 milhão, esse valor ele vai ser direcionado, vai recair para quem? Exatamente, preferencialmente. As questões adoram colocar exclusivamente, não é? Preferencialmente aos órgãos e entidades públicas lesadas. Nós temos aqui o artigo 25, que fala exatamente do prazo prescricional. Prescreve em 5 anos as infrações previstas nessa lei, contado da ciência da infração, ou no caso, infrações permanentes ou continuadas, do dia em que tiver cessado.
Aqui eu chamo a atenção e faço uma comparação com a Lei de Improbidade Administrativa. Com a atualização da Lei de Improbidade pela Lei 14.230 de 2021, o prazo prescricional para as sanções na ação de improbidade administrativa é de 8 anos contado da prática do fato. Aqui na Lei Anticorrupção, o prazo prescricional, exatamente para as infrações previstas, a aplicação das sanções, será de 5 anos contado do conhecimento da infração, certo? Da ciência da infração. Então, tem diferenças aqui da lei anticorrupção e a lei de improbidade administrativa, ok? Então, atenção. E outro ponto, parágrafo único, na esfera administrativa ou judicial, seja administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza, certo? O nosso curso de Lei de Anticorrupção, onde nós conseguimos aqui abordar os principais pontos, pode ter certeza, do que vem realmente sendo cobrado nas provas atualmente. Questões aqui que são utilizadas, questões atualizadas, são utilizadas exatamente para que a gente possa extrair os principais pontos, né, que são abordados nos concursos públicos. Como eu sempre digo, meu material, ele é, eu posso dizer, 100% extraído de questões, que é exatamente uma forma, um método que a gente possa o que direcionar, que a gente possa ser bastante assertivo nas questões dos concursos públicos, ok? Então, vamos aqui, finalizamos essa lei anticorrupção. Desejo uma boa sorte a todos e um forte abraço.